Comentar com você neste vídeo sobre o empate do São Paulo contra a equipe do Sport, né, gente? Uma péssima estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, meus amigos e minhas amigas. Uma péssima estreia. Foi um desenho trágico hoje, né, do que pode ser a temporada, né? Infelizmente, para o São Paulo. Foi uma partida, em alguns aspectos, ridícula da equipe do São Paulo. Notoriamente, no primeiro tempo, acho que tem muita coisa acontecendo no Morumbi, né? Acho que tem fogo amigo, muito fogo amigo, funcionando ali no Morumbi e está conseguindo seu objetivo, né? Então hoje o São Paulo não conseguiu jogar. Agora, evidentemente, que é necessário, para a gente falar isso, né, lembrar, né, que aqueles que são as supostas vítimas deste fogo amigo também precisam reagir, né? Eu estou me referindo ao trabalho, à relação da gestão do São Paulo com o técnico Zubeldia, tá? Esse fogo amigo já está funcionando há um certo tempo. Quando o São Paulo tentou contratar o Tite, o São Paulo também teria acertado com o staff do Fernando Diniz, né, a possibilidade do Fernando Diniz assumir assim que o Zubeldia saísse, né, já presumindo que o São Paulo sairia na final, depois de ser eliminado do Campeonato Paulista, né, se não vencesse o Paulista, quando todo mundo sabia perfeitamente que isso não era tão simples em virtude de outras forças, né, que estavam muito melhores do que o São Paulo no Paulistão, né. Ao mesmo tempo, gente, os torcedores comprariam um pouco mais aí essa briga pelo técnico, não pelo técnico, mas pela atitude, em relação à atitude dos dirigentes, caso eles mandassem o Zubeldia embora depois da eliminação, como aconteceu no Campeonato Paulista, né. Então ficou muito difícil para os dirigentes demitirem o técnico argentino em virtude de como São Paulo foi eliminado, acho até que de forma injusta, pelo erro da arbitragem, erro assumido pela Federação Paulista de Futebol posteriormente, né. Então, mas ao mesmo tempo, gente, esse fogo amigo está ali em processo, todo mundo sabe disso, né. E agora, acho que ainda mais brutal. Por quê? Porque o técnico Dorival Júnior está no mercado, né, e ele é o fantasma que vai assombrar o Zubeldia até ele cair. O Dorival é, certamente, o nome que os dirigentes do São Paulo vão utilizar para repor ali o técnico Zubeldia. Então, uma demissão do Zubeldia já está em processo há um bom tempo. Tudo isso também atrapalha. Gente, você pode falar assim, mas, pô, Josa, mas na verdade, o técnico é um santo nessa história? Não é necessariamente, também precisa saber reagir. Mas eu quero que você entenda o seguinte, jogador de futebol, quando eles estão, sobretudo em grupo, né, eles estão sempre procurando ali fragilidades na relação entre a comissão técnica e o dirigente. O técnico é o cara que manda nos jogadores, né? É o cara que determina como as coisas são. Então, os jogadores, em geral, eles precisam se adequar a essa realidade. Quando eles entendem que esse técnico não é bancado, né, esses jogadores pedem o respeito pelo técnico, né, e alguns, inclusive, passam até a atuar contra o próprio treinador, né. Então, um jogador, por exemplo, que não é um titular absoluto, não está tão feliz assim, usa muito essas situações para detonar o técnico. Então, veja, quando a gente olha para o São Paulo hoje, a gente percebe que a equipe tem dificuldade para jogar. Essa dificuldade tem muito a ver com a possibilidade de que o esquema tático não está muito arredondado. Agora, o próprio esquema tático também não está arredondado neste momento, porque a contribuição dos jogadores para o esquema tático pode ser reduzida, né? Então, cada jogador tem que exercer uma quantidade X de funções dentro de campo, né, para que o esquema tático funcione. O jogador simplesmente não executa, né? Então o que parece é que o esquema tático ele é muito ruim. E é possível que seja? É possível. É uma possibilidade. Agora também é possível que não seja, que o esquema tático não esteja ruim em virtude só da qualidade do trabalho do técnico, mas porque ele é boicotado em campo, né? Então veja, é possível que os jogadores não estejam se entregando muito? É possível. Ao não se entregarem muito, o esquema tático perde relevância. Quando ele perde relevância, ele deixa de empoderar, inclusive, as próprias individualidades, os próprios jogadores, né? Então tudo isso se somando ao fato de que São Paulo jogou sem Lucas, jogou sem Oscar, né? E não pode, na verdade, reclamar disso. O elenco que entrou em campo hoje era um elenco com qualidade suficiente para vencer dentro de casa até outras equipes, né? Então, na verdade, não dá para falar disso não. Agora, o fato é que o São Paulo está num problema e a assinatura desses problemas passa pela gestão tricolor, gente. Se você olhar, por exemplo, para o Belmonte, ninguém sabe onde está o Belmonte. Ninguém sabe o que ele faz na vida. Ninguém sabe o que ele faz no São Paulo. Todo mundo sabe que ele ganha um belo salário no São Paulo. Todo mundo sabe que ele está engordando muito, né? Aí teve uma foto dele no banco que, enfim, né? Impressionante, né? Depois que virou dirigente do São Paulo, né? Enfim, como tá, né? Engordando a conta bancária, provavelmente também com alto salário, que não corresponde à eficiência dele como dirigente do São Paulo, né? É o clube social que sequestrou um clube de futebol, né? E esse pessoal provavelmente pode ter um projeto aí nefasto para esse clube de futebol, que a gente não sabe. E tudo isso, claramente, respinga em campo, meus amigos, minhas amigas. E foi precisamente o que a gente viu hoje, tá? Na partida, uma partida em que o São Paulo parecia que não tinha vontade, não tinha alma, não tinha disposição para jogar. Era impressionante a incapacidade do São Paulo de entender o que estava acontecendo.
O São Paulo não tinha movimentação, gente. O São Paulo não acelerava quando precisava. O São Paulo transitava do campo de defesa para campo de ataque de forma absurda. E vamos deixar claro, o Sport também jogou, tá? E eu vou falar do Sport, tá? Fica aí que eu vou falar do Sport também, tá? Mas a transição para o campo de ataque era ridícula, era um negócio assim impressionante. Você tinha jogadores do lado do campo que não corria como deveria, né? Você tinha lateral que não ia muito como deveria ir, né? De vez em quando, né? Até jogador Wendel, né? Fazendo esforços em alguns momentos, em outros totalmente sequestrado pelos problemas do próprio esquema tático, né? E ali não conseguia jogar, né? Então veja, o São Paulo está em campo contra o Sport muito frágil, tática e tecnicamente. E aí tudo isso vai ao encontro de um time que foi para o Morumbi para jogar, gente. E no primeiro tempo, quem jogou mais foi muito mais, foi o Sport. Tá? O Sport poderia ter saído do primeiro tempo vencedor. Teve aquele pênalti que o cara foi lá e deu aquela ajuda enorme para a Cris, né? Perdendo o pênalti, né? Mas vamos combinar que o Sport jogou bola. No primeiro tempo era para o Leão da Ilha conseguir vencer. No segundo tempo, o São Paulo vai acelerar um pouco mais, sobretudo a partir da etapa aí dos 20, 30 minutos finais, 25 minutos finais, né? E o Sport já tem um resultado importante, né? E vai tentar fechar um pouco mais os espaços defensivos. Na minha opinião, faz isso muito bem. Qual jogador se destacou no Sport? Na minha opinião, foi muito coletivo, tá? E isso é interessante, porque quando é coletivo, é o trabalho do técnico. Acho que essa estreia do Sport fora de casa não poderia ser melhor? Poderia, claro que poderia, caso o Leão da Ilha conseguisse ficar com a vitória. Mas enfrentou um São Paulo no Morumbi, na estreia do campeonato, vamos combinar que não deixa de ser um resultado muito bom para o Sport. Eu tô muito confiante no Sport, muito. Eu peço para vocês, eu falei isso hoje na live, gente. Eu falei na live hoje. Aliás, eu falei duas coisas na live. Uma delas, eu falei, esse jogo não vai ser fácil para o São Paulo. Não vai ser fácil. Eu tenho dificuldade de presumir esse jogo como um jogo fácil para o São Paulo. Foi uma questão que eu abordei hoje na live. A outra foi, eu tenho muita confiança no Sport. E eu pedi na live para vocês. Vocês que estão criticando o Pepa, calma, gente. Calma, tá? Calma lá, vamos nos acalmar, por quê? Porque é só o começo, tá? E o Sport, de certa forma, teve no começo dessa temporada alguns problemas aí, né? Alguns problemas, né? Muito parecidos com os problemas que o Fortaleza tem no começo de toda a temporada, né? A equipe tem dificuldade para jogar contra outras equipes que têm um jogo menos qualificado, né? Então o Sport precisa ser muito protagonista. Esse tipo de jogo ainda não funciona muito bem no Sport. O Sport não atua muito bem ainda quando precisa construir no terço final. Precisa sofisticar esse jogo. Na verdade, precisa melhorar esse jogo. Precisa criar um jogo inteligente, eficiente, depois sofisticá-lo, né? E isso tudo é necessário, tá? Agora, né? Aliás, gente, o pênalti, né? É uma questão pra gente pensar aí, né, também, né? Foi pênalti mesmo? Foi? Enfim, né? Eu não vou entrar nesse mérito, não. O que mais importante da gente notar é pra onde o Caleri mandou a bola, né? Foi um negócio assim... É vergonhoso, né? Foi vergonhoso para onde o Caleri mandou essa bola na cobrança de pênalti. Dizem, né? Que até agora a bola não foi encontrada, tá? Não foi encontrada, saiu do Morumbi certamente, e até agora ninguém sabe onde foi parar essa coitada dessa bola que o Caleri ali mandou pro inferno quando cobrou o pênalti. Parabéns, Caleri, pela sua eficiência. Na hora que o São Paulo precisa, o que ele vai lá e faz? Vai lá e faz isso, né? Claramente que é um jogador que tem crédito e tal, mas ganhou muito também, né? E o que ele ganhou, porque não ganha pouco, né? Pagou tudo o crédito que ele entregou também, tá? Então tá tudo pago, tem obrigação de ser mais eficiente. Tem obrigação. Não dá pra passar pano pra galera aqui não, gente. Não dá mesmo, tá? Mas voltando ao São Paulo, né? O Sport consegue encaixotar esse São Paulo na sua marcação. E na minha opinião, isso é muito importante para o Leão da Ilha. Que nesse campeonato vai ter uma guerra pela permanência. Entendam isso, tá? Guerra pela permanência. Depois disso, o que aparecer é lucro, gente. Mas essa temporada é de permanência em relação a todas as dificuldades, né, que a equipe possa ter. Então baixe um pouco a expectativa em relação à grandeza da equipe, aos sonhos aí malucos de que a equipe pode ir para Libertadores, Sul-Americana, até pode, Sul-Americana de repente, né? Agora, gente, é temporada de permanência e, para tanto, é muito importante, pelo menos aí nas 5, 10 primeiras rodadas, ter um pouco mais de paciência com o trabalho do Pepa, tá? Porque esse Sport vai lidar com grandes adversários agora no Brasileirão, adversários que vão propor mais o jogo. E acho que o Sport tem marcado melhor do que atacado. Nesse sentido, o jogo do Sport pode se encaixar melhor dentro da proposta de outras equipes. E a equipe do Sport pode tirar pontos de equipes grandes como São Paulo fora de casa, e de repente dentro de casa aí sim tem que colocar um volume maior contra equipes mais ou menos no mesmo nível, e tem sim, mesmo dentro de casa, que tomar cuidado com esse jogo, mais protagonismo diante de equipes como o Flamengo, diante de equipes como um Corinthians, diante de equipes como de repente um Palmeiras, diante de equipes como
vamos lá, um Botafogo, ou um Atlético Mineiro, ou Inter, tá? Então, na verdade, eu acho assim, o Sport tá no caminho certo, fez uma grande partida no Morumbi hoje, né? Muita sorte aí ao Cairuz, espero que não seja nada grave, né? Tô muito feliz pelo Sport. Ao mesmo tempo, vocês sabem como é que eu reflito aqui as emoções dos torcedores, não tem como não falar que eu fico muito chateado pela torcida do São Paulo, pelo que aconteceu. Agora, gente, fico chateado, mas é uma crônica de uma morte anunciada. Todo mundo sabe que isso aí já está acontecendo e que vai continuar a acontecer, né? Então, nesse sentido, eu diria, tem gente trabalhando sério agora. Tem uma equipe trabalhando sério, um clube trabalhando sério, tá? É o Sport, para permanecer na Série A. E tem outro clube cujos dirigentes não estão trabalhando sério, né? Não estão, porque eles não se importam com o São Paulo. Eles não estão nem aí para o clube de futebol. Eles têm um projeto pessoal ali, né? E o São Paulo está envolvido nisso, tá? Então, esses caras são um bando de, né? Enfim. Então, tem um pessoal trabalhando sério, né? Que foi hoje para o jogo. Tem um pessoal que não está trabalhando sério. Refiro-me aos dirigentes de um clube e de outro, né? Então, na medida do possível, não dá para comparar, mesmo com todos os problemas, né? Porque tem, né? Nos dirigentes do esporte, não dá para comparar com o dirigente do São Paulo hoje. E acho que o Pepa hoje foi melhor do que o Zubeldia. Então, o esporte mereceu esse empate e, na minha opinião, sinceramente, a despeito do que aconteceu ali no momento de pressão no final da partida, sinceramente, se o esporte saísse com a vitória, seria nada absurdo, não. Não seria nada, absolutamente nada absurdo. Mas esse empate, na minha opinião, já é um resultado importante neste começo de Brasileirão para a equipe do Leão da Ilha, meus amigos, minhas amigas. É isso, gente. É isso.